paz esteja convosco. E que este sentimento, respondendo àquilo que Jesus buscava tocar no nosso coração, quando sempre se dirigia aonde chegava, a paz esteja convosco, seja finalmente algo que sintonize os nossos corações nesta tarde. Porque, afinal de contas, quando hoje somos trazidos a este seminário com o tema geral de A Justiça Divina, nós, não por acaso, a espiritualidade não nos faz, em primeiro lugar, a União Espírita escolher como tema de palestra tratar sobre a paz, não é? Dentro desse contexto. Mas também ao nos convocar, e fiquei pensando sobre a responsabilidade de falar sobre este tema nesta tarde. Haveremos de falar sobre isso um pouquinho mais adiante, sobre essa expectativa minha. Mas eu queria iniciar dando o sentido que haveríamos de traçar para esta palestra, evocando aquela passagem contida no Evangelho de João, quando Jesus nos dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que ainda hoje utiliza-se dessa frase de uma forma muito fortuita, muito sem uma compreensão mais clara sobre aquilo que Jesus nos fazia entender sobre o conhecimento da verdade. Obviamente, inclusive pela tradução, naquilo que trazemos para a língua portuguesa, conhecer é algo mais fortuito, porque às vezes nos referimos a alguém e dizemos: conheço fulano de tal. Apenas fomos apresentados, ou temos algumas informações rasteiras e dizemos: conheço, não é verdade? Muita gente diz: conheço a história de Jesus. Houve em algum momento, porque assistiu uma palestra, uma missa, tratando sobre a vida de Jesus, ou um filme. No mais das vezes, as pessoas assistem aos filmes sobre Jesus e se entusiasmam com uma ou com outra passagem, se encantam e dizem: eu conheço Jesus. Mas Jesus nos dizia: conhecereis a verdade. E a palavra, e aí estamos já adentrando ao sentido da palavra em hebraico, na ideia do que Jesus nos traduziu, conhecer na perspectiva bíblica, conhecer na perspectiva religiosa, não é, dos judeus de então, queria dizer algo mais do que esta apropriação rasteira da ideia inicial do que seria a verdade, não é? Conhecer significa ter uma experiência íntima, profunda. Conhecer, portanto, a verdade significa ter esta experiência com a verdade que é Deus, uma experiência profunda com Deus. E aí já nos imaginamos, a gente pode novamente dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E algo parecerá mais distante daquela ideia inicial que nós tínhamos, não é? Porque muitos ainda hoje dizem-se: estou salvo, porque adentrei a uma ou outra denominação religiosa e nos sentimos já garantidos, não é? Dizia aqui Marcel, nos localizando na Justiça Divina, sobre esse lugar que nos aguarda mais adiante. Talvez o 1 Brau, o 2 Brau, o 3 Brau ou o Carlinhos Brau. Porque nós buscamos entender, em geral, a justiça divina com esta preocupação algo temerosa. O que nos cabe no futuro, não é? Na medida em que seremos julgados, porque também a justiça divina impõe-se na nossa compreensão, pelo julgamento. O lugar preciso, fundamental da justiça em se conhecer é o julgamento e, quem sabe, a sentença. E nos colocarmos nesta posição é algo diferente daquilo que, na evolução do pensamento que haveríamos de ter enquanto sociedade, em nos aproximando de Jesus ou da doutrina espírita, haveríamos de conceber que esse é um princípio da ideia da justiça, mas não é todo e nem é o mais importante, porque no fundamento de tudo da justiça existe aquilo que Jesus nos diz com essa frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a justiça divina. A expressão de Deus para nós se faz através da justiça divina e precisamos conhecê-la para nos adequarmos
nos ajustarmos, estabelecer um caminho reto com Deus na condução de nossas vidas. Este é o desafio nosso. E, lógico, vocês já estão pensando, mas ele veio falar da paz e começou falando da verdade, dizendo que se trata da justiça divina. Ele está como que tomando em perspectiva o tema geral, mas é precisamente isso mesmo que haveríamos de fazer. Localizar a paz diante desta perspectiva da justiça divina, porque não é por outro motivo que haveríamos de fazê-lo. Vamos dar uma condução inicial, passando por essas 3 revelações, não é? A mosaica, com Jesus e com Kardec, a perspectiva do entendimento da paz, não é? Neste fio condutor. Então, estamos diante deste tema, que é um tema que, trazido aos dias de hoje, ganha grande relevância. Ou não é assim? Estamos aqui, deixe-me, eu às vezes ultrapasso o tempo, e eu não quero fazê-lo. Então, deixa eu me localizar. Algo como 5 minutos já passaram, porque eu não examinei o momento de início. Mas bem, então voltemos. Falávamos da importância. A importância está, e nós já localizamos, porque assistimos noticiários. Nosso coração, aqui e ali, entra em algo que é acelerado, né? Neste compasso desarrumado, em que as notícias das guerras que ocorrem no mundo, não é? Invadem o nosso cotidiano no imediato. Antigamente sabíamos das guerras por uma notícia que ultrapassava semanas, às vezes meses. Olha, aconteceu tal coisa. Agora é imediato. E às vezes essa coisa trágica de ver mísseis sendo lançados aqui e ali, assistidos ao vivo, é algo a transtornar a nossa vida. Então, o noticiário, o nosso entorno imediato, a violência urbana, sem pensar nos grandes eventos, não é, de disenções entre nações, mas trazido ao ambiente em onde nos localizamos, nas nossas cidades, não é? Na proximidade com que aqui e ali somos defrontados com casos que provocam o nosso mais íntimo temor, não é? E a caracterização de vivermos tempos de grandes conflagrações, de grandes violências. Então, esse contexto que chega aos nossos dias, e diante disso, muitas vezes nos sentimos pequenos, diante de tanta dor, de tanta desarmonia. Este contexto que traz a importância do tema que estamos aqui evocando. Mas isso não é apenas em escala internacional e social. Há desarmonias nos pequenos eventos que fazem parte do nosso cotidiano. Conflitos de ordem familiar, aqueles que foram evocados nas palestras que deram conta desta aceleração do tempo com as mudanças tecnológicas, em que nos vemos assim, como que transitando e sendo tangidos para um contato imediato com as informações, a ter o resultado imediato pelo Google, pelo IA, não é? De tal forma que não temos esse tempo de elaborar, esse tempo em que nós pensamos sobre as coisas, saboreamos estas coisas para refletirmos e tomarmos conclusões em algo, digamos, com maior tempo, não é? Para podermos ter todas as angulações possíveis. Agimos de modo imediato. E sempre que agimos de modo imediato e refletido, muitas vezes, no mais das vezes, podemos dizer, na grande maioria das vezes, agimos errado. Não é verdade? Sempre que fomos impulsivamente sendo chamados a responder às coisas do mundo, se agimos impulsivamente, agimos errados. Mas este é um quadro do tempo. Há uma exigência também de que também sejamos eficientes, rápidos, imediatos nas coisas que precisamos realizar. E isto tem causado muitos casos de ansiedade, não é? Muitos casos de depressão, levados alguns ao suicídio. Então, é um quadro destes tempos a nos convocar sobre a importância do tema trazido aos dias de hoje. Mas não nos desanimemos, não nos desesperemos. Lembremos Jesus a nos falar, não é? Para não nos perturbarmos.
Afinal de contas, dizia ele, eu venci o mundo. E poderíamos dizer para nós neste dia de que tudo está sob o amparo das leis divinas. Nós sabemos disso, mas precisamos trazer, localizar no nosso coração. Tudo está sob o amparo das leis divinas. E era dito, portanto, no Livro dos Espíritos, na questão 964, que a justiça divina sempre oferece ao homem os meios de reparar as suas faltas. Então, somos, portanto, trazidos a essa reflexão. Consideremos, estamos sob o amparo das leis divinas. Vamos passar por aqui, dizíamos que faríamos um fio condutor desde o Antigo Testamento a trazer a concepção de paz até os dias em que, com Kardec, inauguramos uma nova reflexão sobre o tema da paz inserido no contexto da justiça divina. Isaías, que queremos tomar como ponto de contato com o Antigo Testamento, falava, não é, no capítulo 32 de Isaías, nós temos o efeito da justiça será paz e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Iniciemos com Isaías. Passemos, portanto, depois por Jesus, na exemplificação do amor e da justiça de Deus, como não mais na perspectiva de Isaías, que era uma expectativa para o futuro. Mas com Jesus, essa já se transforma numa ideia do presente, não é? E depois, trazido a Kardec na ampliação do conceito que haveríamos de examinar sobre a paz a partir do desenvolvimento moral dos indivíduos e, portanto, da sociedade. Então, falar de justiça e de paz é falar de uma mesma coisa. Nos encontramos com a paz quando nos encontramos com a justiça divina. E pensar na paz, falar na paz, não significa unicamente ter uma ideia de algo a ser alcançado. A perspectiva que queremos trazer aqui, porque aqui fomos provocados a tratar da paz sob a perspectiva dos desafios e das possibilidades. Então, a ideia é que possamos falar da paz como um caminho possível. E como um caminho possível para cada um de nós. E sendo para cada um de nós, para a nossa família, para a sociedade como um todo. Então, vamos passar por estas três dimensões com que haveríamos de lidar com o tema da paz. Em Isaías, falávamos, nós estamos vinculados ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, nós o sabemos, aquilo como nós percebemos. Digamos que vamos nos localizar há 700 anos, pouco mais, antes de Cristo. Que sociedade era que vivíamos naquela época? Uma sociedade de bárbaros, saibamos, uma sociedade de bárbaros. E, na realidade, quando estivemos naquela condição de termos experiências naquela época, nós éramos convocados pela lei, tal como apresentada a Moisés, e depois refletida, ampliada, em códigos os mais, dando conta de todos os outros aspectos da vida cotidiana, porque nós não pensávamos mais nas dimensões mais gerais de não matar, não roubar, não é? Mas nas condutas, até sobre o que comer, como se vestir, como se portar, uma série de outros critérios, a que chamávamos a lei. Pois bem, eram códigos para cuidar daquela gente bárbara. Então, tudo que estava extraído ali na lei eram condutas do não fazer. Como olhamos muitas vezes os nossos códigos penais de hoje, existe a tipificação do crime. E aí sabemos, se fizemos tal coisa, cometemos o crime. E aí existe uma pena associada a ela. Pois bem, o código nos lembrava ali sobre como não agir. Não faça isso, porque fazer isso significa estar em desacordo com Deus, não é? Então, é sobre essa perspectiva que Isaías, vendo aquele período, e um período conflituoso, falava sobre a paz com uma ideia de esperança, a justiça como uma ideia de fidelidade a Deus, mas todos os profetas, todos os livros que tratam no Antigo Testamento de contar sobre a história hebraica, conta a história de um povo que ali, aqui e acolá,
não é? Se desvincula de Deus, se distancia de Deus e que, portanto, passa por determinadas situações. Isaías está pensando nisso quando, mais adiante, anunciando a paz, ele anuncia a vinda de um mestre, de um Messias, a quem ele chama em Isaías 9, o príncipe da paz. Então estamos diante desta esperança contida em Isaías, a vinda do príncipe da paz. Anuncia a vinda do príncipe. E mais adiante ele dirá que com ele chegará o dia em que as nações, quero trazer isso aqui para a nossa reflexão mais adiante, quando falarmos sobre os desafios e possibilidades. Em que haverá um dia em que as nações converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Que coisa maravilhosa essa substituição dos instrumentos de guerras por instrumentos de construção, da injustiça pela harmonia. Estamos aqui trazidos a um exame esperançoso daquilo que viria com o Messias, da compreensão de uma justiça que nos faria distanciar destes que são comportamentos que nos levam às guerras, às disenções, a nos lançarmos uns contra os outros para transformarmos. Como se pudéssemos pegar todas as armas e derretê-las e convertê-las em instrumentos de produção e de construção da vida social em fraternidade. Então, somos trazidos a essa esperança por Isaías. O efeito, diz Isaías, o efeito da justiça será paz e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, justiça no sentido bíblico trazido por Isaías significa cumprimentos das leis de Deus. E esta compreensão, esta paz como uma promessa de aliança com Deus que é contida no Antigo Testamento se expressa nessa esperança de Isaías, desta vinda do Messias que ampliaria a nossa concepção de paz e permitiria a construção deste mundo, que falávamos da transformação dos instrumentos de guerra em instrumentos de construção social. E aí somos chamados a entender já essa vinculação íntima da paz com a justiça. Cada vez que cultivamos a justiça, honestidade, compaixão, respeito, caridade, já temos um contato naquilo que podemos ter, o contato com a ideia dessa paz que ele transparecia construir com a vinda do Messias para o futuro de nossa sociedade. Mas vem Cristo, e com Cristo Jesus nós temos algo singular, porque Jesus entre nós significa que a eternidade se apresenta no tempo presente. A eternidade se faz invadir o nosso tempo. A eternidade invade o tempo. Estamos agora na Palestina. Jesus está conosco. Imaginemos isso. A ideia que temos do futuro de que fala Isaías está ali, diante de nós. É Jesus. Jesus é nossa ideia sobre o que nos aguarda. Cantamos uma canção muito conhecida entre nós espíritas, que no futuro seremos todos anjos. Há uma ideia nossa de aproximação com o divino. Orbitaremos todos nós no amor de Deus. E houve um momento, há 2000 anos, muitas encarnações nossas no passado. Nos localizemos, não precisa dizer que estamos ali na Palestina ou que estivemos, alguns de nós, na Palestina. Digamos que agora estamos nos transportando para a Palestina para sentirmos este instante em que a eternidade se fez presente, invadiu o tempo. Então, podíamos saber sobre Deus, podíamos falar sobre as coisas de Deus. Alguém se apresentava dizendo: o que eu digo representa a vontade do Pai. Olha que coisa impressionante, que autoridade. E por isso mesmo que ele sentiu-se tão violentado, não é? Pelos que representavam e se diziam representantes da lei, não é? Os doutores da lei.
ficaram incomodados com aquela autoridade, aquela singular autoridade, porque outros antes de Jesus haviam se apresentado como Messias, não é? Como sempre ocorre em última instância. Existem as fake news, já existiam naquele tempo também umas fake news, mas Jesus era verdadeiro e representava, como bem disse João na sua introdução do seu evangelho, os 20 primeiros versículos é como se fosse uma síntese de todo o evangelho apresentado por João, porque ele alcança a chegada de Jesus não como uma chegada de um menino que nascia, mas o Espírito crístico que vem até nós e até o seu retorno. Não é? É uma construção em U, né? que ele vem, ele entra em contato, João Batista e tudo mais, e depois retorna ao Pai. Não é? Há um movimento, né, de narrativa que alcança esta perspectiva. E João diz, o Verbo se tornou carne, se fez carne. É uma coisa fantástica, porque o Verbo é a expressão do pensamento de Deus. Temos contato com Jesus, com a expressão do pensamento de Deus entre nós. E quando estava entre nós, ele era Deus. Olha só. E aí alguns dizem assim, mas Jesus é Deus? Não, ele era Deus pela profunda sintonia, a tal ponto que com a autoridade que ele se fazia entre nós, dizia, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos na mesma sintonia, o que falo, o que represento, o que penso, a forma como eu ajo como o Pai. E era tão extraordinário que não havia nele nenhum tipo de exclusivismo, como em geral nós que nos aproximamos da lei, do conhecimento, da verdade, às vezes nos apropriamos da lei, da verdade, não é? E nos dizemos, eu conheço, se não a Bíblia, se não o Evangelho, dizemos, de Kardec eu sei tudo. O Livro dos Espíritos, da questão 1, né? Nós sabemos tudo, não é? Decoramos, não é? Saber, conhecer a verdade é outra coisa, não é? Mas às vezes a gente lê e decora e sabe, e é capaz de dizer, questão tal, aí diz, efetivamente, eu lhe confesso que isso eu não tenho, esse conhecimento de fato eu não possuo, não é? Admiro muito quem tem essa capacidade de aqui e ali citar algumas perguntas, algumas questões, a gente utiliza mais, inclusive nas palestras, a gente tem, não é? Mas há quem diga isso. Mas bem, com Jesus nós temos esta compreensão da lei de Deus nele próprio. E a compreensão do que a paz nos apresenta com a lei de Deus está em Jesus. E às vezes, imaginemos nós a experiência de se aproximar de Jesus. Quem teve essa experiência? Não pode ser uma experiência qualquer, não é verdade? Às vezes temos a experiência, não tive a experiência, essa minha encarnação, eu teria uma grande satisfação se eu pudesse ter tido o contato com Chico Xavier. Não tive, não é? E acho fantástico de quem teve, diz, eu fui. Eu tenho um colega meu que, menininho, a mãe levou e ele sentou, ele teve essa experiência, sentou no colo de Chico, olha que maravilha. Eu digo, rapaz, não tome banho mais não, porque uma coisa dessa a gente deve guardar para o resto da vida, né? Então tem essas experiências. Mas as pessoas falavam sobre a emoção de entrar em contato com Chico. Falavam disso. Agora imaginemos Jesus. É a ideia da paz que é transmitida. Porque Jesus nos fala, e eu não quero me avançar muito, porque eu tenho que atravessar isso, chegar nos desafios e nas possibilidades. E ainda estou em Jesus, ainda vou passar por Kardec. Mas bem, há algumas passagens de Jesus que são significativas para a gente entender a noção de justiça e de paz. Não é? Porque há, por exemplo, aquela passagem contida em João 8, de 1 a 11, ele faz a narrativa da mulher adúltera, né? E quando nós estamos nesta passagem, o que há de interessante é que ali está confrontada as duas concepções de justiça, não é? Porque os que a acusavam em nome da lei mosaica. E Jesus se apresenta no diálogo, apresentando uma coisa nova. Porque com Jesus é interessante, a justiça não se faz no não comportamento. Jesus não nos diz, não faça isso, não faça aquilo.
não é? Não pega todos os regramentos que ele chega a um momento e de dizer, de todos os regramentos, eram 300, cerca de 300, todos os regramentos da lei, porque tratava de tudo, de costumes, etc. Também os 10 mandamentos, ele dizia, bastam 2. E toda a lei e os profetas está sustentado nessas 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Não existe um não, não existe uma não conduta. Toda conduta é positiva. Vá ao encontro do seu irmão com a mesma perspectiva que você quer que hajam em relação a si e ame a Deus sobre todas as coisas. Que desafio fantástico, que até hoje ainda não aprendemos adequadamente, senão não estaríamos aqui nestas encarnações de baixo teor vibratório. Então, só estamos aqui porque ainda não aprendemos essas sentenças, essas 2 sentenças conjugadas que nos chamam a nos conduzir na vida e não a não agirmos de tal forma. Então, há algo de extraordinário em Jesus. Jesus não confronta aquela agressão, não é? Segundo a qual tipificava um crime e já existia uma sentença. Jesus não está preocupado com sentenças, com julgamentos, porque no final da passagem ele diz, onde estão os teus acusadores? Foram. Eu também em nada te acuso. Precisamos registrar isso de Jesus. Jesus em nada nos acusa. Jesus nos ama e orienta. Orienta para a reforma. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. E somos trazidos a esta reflexão de Jesus em nossas vidas. Tomamos contato com uma coisa riquíssima. Riquíssima. Nós temos a esperança de Isaías confirmada em Jesus. Nós estamos em paz no contato com Jesus. Mas como ainda não compreendíamos e ele nos falava nas alegorias com que ainda não conseguíamos refletir sobre esta justiça, ele nos falava que mais adiante enviaria o Consolador prometido para que as coisas que eram faladas em alegorias pudessem ser examinadas claramente. Vejamos, houve uma passagem que eu também não quero ir sem poder passar por esse trecho da vida de Jesus entre nós, porque atravessava o mar da Galileia em companhia dos seus amigos. E há algo de extraordinário nessa passagem, contida em Lucas, porque nós estamos naquela passagem e os discípulos que ali estavam com eles eram pescadores acostumados àquela lida, não é? Eram pescadores. E é interessante porque na passagem Jesus adentra o barco e é dito que Jesus assenta a sua cabeça naquele local onde o comandante ficava, né? Aquele assento onde ficava o comandante. É a única vez no Evangelho em que existe um registro de que Jesus descansou. Descansa a sua cabeça. E poxa, Jesus dorme. Na narrativa do Evangelho é a primeira vez que tomamos essa experiência, Jesus dorme. E quando Jesus dorme, nós percebemos que ocorre algo excepcional, porque já eram acostumados aqueles, não é, pescadores, com momentos de turbulência. A nau tem um vento que passa lá, bom, é o que comentam, né, que ocorre essa ventania de fato no mar da Galileia, mas eram conhecedores, eles, experientes, mas chega um instante em que eles sentem que o mar está tão bravio e eles vão em direção ao Cristo. Senhor, Senhor, tu não te apercebes? Nós vamos morrer. Era mais ou menos como as pessoas estavam se localizando na palestra, que Marcel falou, onde é que vou e quem é que são os que estão aqui? Estavam preocupados em morrer, não é? A justiça, a primeira coisa que nos é evocada é essa situação, quando morrermos, né? Senhor, Senhor, estamos a ponto de morrer. E o Cristo desperta e fala sobre a fé, a fraqueza da fé deles. E há algo de interessante porque ele fala com os ventos e os ventos abrandam.
ele pede para que silencie os ventos, né? E pede para que o mar tranquilize-se. E assim se faz. E há um exame. E as pessoas ficam a perguntar-se, os discípulos, né? Que homem é esse que fala com os ventos, com os mares e eles silenciam, se acalmam? Pensemos nós em nossa vida, na vida agitada de hoje. A nau somos nós mesmos. E existem as turbulências da vida. E falamos para o Senhor: Senhor, Tu não me ouves? Nesta desesperança, nesta situação em que tememos a morte. E Jesus está aqui, repousando no comando de nossa vida em nosso coração. Mas pensamos Jesus nos templos, aonde colocamos Jesus na cruz e olhamos e dizemos: Senhor, Tu não nos ouves? E Ele está aqui, continua aqui. E quando nos localizamos o Cristo interno, Ele nos fala. Aquieta-nos, silencia os nossos tormentos, as nossas ansiedades, os nossos transtornos. E o Cristo interno fala para nós outros: onde está a tua fé? Esse ponto de contato que me liga tu a mim. A paz. E Ele haverá de dizer: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E já sentimos, porque comentamos isto e todo mundo tomou para si, que o Cristo falou a cada um e a todos: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É uma tomada de perspectiva inteiramente nova. 19 séculos depois, Kardec organiza os trabalhos, segundo os quais nós começamos a perceber a justiça divina numa angulação que nos permitia logicar, estabelecer contato racional com aquilo que queríamos sempre perguntar: o que é Deus? E estruturar aquilo que é o mandamento divino em dimensões tais que nos permitam compreender o processo evolutivo da sociedade, a nossa vida imortal, as múltiplas existências, a reencarnação. As leis morais se apresentam e somos trazidos à percepção daquilo que era transmitido pelo Cristo, estruturado numa perspectiva nova, porque com as chaves que o Espiritismo permitia, aquilo que nos incomodava para entender sobre o amor de Deus e a misericórdia de Deus se completa na ideia de que aquilo que nos acontece sempre na vida, aquilo de tormentoso, às vezes tem algo de educativo, uma experiência que nos renova para novas perspectivas de aprendizado e de evolução. E que, afinal de contas, estamos todos no mesmo processo. Nós que nos sentimos vítimas de momentos tumultuados e tormentosos, e aquele outro, sempre o outro, como aqueles que a gente segue na internet e vê e diz: esse camarada só faz sorrir, eu só vejo ele alegre, a minha vida não é assim, porque examinamos a vida sobre essas angulações. Também os outros, quando olham o nosso Instagram, pensam que a gente não vive os tormentos que a gente vive. Imagina-nos também alegres, felizes, exitosos na vida, porque se a gente for olhar a nossa vida retratada no Instagram, também é essa vida fake, porque a gente não é sempre feliz, a gente não está sempre sorrindo, não é? Mas examinamos a vida assim. E aí, com o Espiritismo, se faz então aclarados o entendimento sobre essa realidade que transcende. Eu tenho que avançar no tempo. Então, deixa eu passar algumas coisas que eu queria falar mais de Kardec. Mas bem, somos também trazidos à ideia com Kardec de que há uma vinculação muito estreita entre o sentido de paz que buscamos e a lei do progresso. E aí somos trazidos a perguntas de Kardec sobre o futuro da humanidade,
E somos que entendidos a ideia da direção que haveremos de ter da barbárie para a civilização. Então somos trazidos a esta percepção que caminhamos num sentido cada vez mais civilizatório, não é? E no sentido de que a violência que nos assusta haverá de ser substituído pela fraternidade. Temos uma noção de que há um acompanhamento da nossa vida pela espiritualidade, mas há um caminho de construção nosso, pela responsabilidade que assumimos, cada um com suas existências, para construir esse mundo de fraternidade a partir da nossa transformação moral. Então, somos trazidos pela luz do Espiritismo à reflexão de que a paz individual para cada um de nós nasce dessa consciência tranquila e da confiança em Deus. Mas há também uma paz familiar, e nós a entendemos quando compreendemos na paz familiar que os nossos desafios estão muito próximos de nós. Os principais desafios que nos acompanham à existência estão na nossa família. E precisamos nos reajustar. E é assim, sabemos. Muitos de nós haverão de dizer agora, no íntimo de cada um, acompanhando a palestra, de fato, na minha família eu tenho esse desafio. Não é assim? Rapaz, é verdade. Às vezes eu penso no desafio profissional, às vezes eu penso no desafio tal e qual, mas o meu desafio está bem próximo de mim, não é? Então temos isso, a paz familiar. A partir da compreensão da doutrina espírita, nós somos chamados a essa percepção de que aí está a nossa missão. Alguns de nós fogem da missão de nos reajustarmos em família, não é assim? Nós temos esse desafio de dizer, não, sabe de que eu não aguento fulano de tal, eu vou me distanciar. Às vezes é o irmão, às vezes é a irmã, às vezes é aquele com quem nos consociamos ou aquela, não é? Às vezes é o pai, a mãe, e nos afastamos. E vamos nascer de novo nesta família, e outra vez, e outra, até se reajustar. Tem gente que faz um cálculo racional, aí diz assim, homem, o jeito é eu perdoar esse fulano de tal, porque eu não quero mais nascer com ele. E nasce de novo, não é? Porque ainda não resolveu a ideia. Depois, a questão da paz social. Então, há essas três dimensões, individual, familiar e social. Social, e aqui nós vimos os quadros que foram trazidos de desigualdade. Quando pensamos nessas desigualdades, o que é que fala ao nosso coração? Quando examinamos essa desigualdade, quando examinamos aquilo que conquistamos, e foi refletido aqui, né, todo o aumento, às vezes da educação, porque é necessária, a educação funcional para gerar riquezas, né, porque ninguém se fez preocupado em educar para iluminar mentes, educar para o trabalho, educar para servir a determinados propósitos. Então fizemos isso, crescemos enormemente a riqueza. Sabe quem é que estava liderando esse crescimento da riqueza? Esse crescimento de todas as riquezas imensas que conquistamos e que nos faz ir à Lua e agora projetar ir a Marte. Quem é que está conduzindo isto? Uma coisa que nos move a todos, ainda infelizmente, o egoísmo. É o egoísmo. E aí chamamos isso de outras coisas. Isso aqui é a obtenção de lucro. Toda atividade produtiva deve gerar um lucro, então a gente vai computar lucro. Essa questão precisa ser melhor resolvida, não é? Porque enquanto nos conduzirmos na vida justificando as nossas condutas, como, mas é isso, ou então quebra o meu negócio, acontece isso, aquilo, porque olhamos a vida na perspectiva de nós mesmos, do nosso egoísmo, não é? Da nossa exclusividade, daquilo que é o bem-estar meu em primeiro lugar, e não olhamos em torno de nós, os nossos irmãos de jornada, não é? Enquanto isso ocorre, existe uma imensa desigualdade. E o que respondemos a isso? Não digo isso como alguém aqui neste salão ocupe lugar de destaque econômico para mudar a face do sistema econômico mundial. Não é isso que eu estou querendo dizer. Qual é o nosso papel como cristãos e espíritas na construção desse mundo que irá superar as desigualdades? Esse mundo fraterno de que nos falava Cristo,
e que nos convoca o Espiritismo quando diz: fora da caridade não há salvação. E quando fala de caridade, não nos fala a essa caridade que muitas vezes realizamos com um esforço tremendo, tirar um pouco do nosso dinheiro e dar aqui e ali uma contribuição, mas dar o melhor de cada um de nós. O melhor que significa colocar o nosso coração a serviço do outro, não é? Isso transforma. E se agíssemos assim, respondendo ao convite do Cristo, a nossa sociedade não seria mais esta. Esses gráficos seriam invertidos, porque, em primeiro lugar, me incomoda que um irmão meu, porque são irmãos todos, que um irmão meu morra de fome, que um irmão meu esteja em desabrigo, que um irmão meu, em qualquer situação, esteja enfermo, sem condições de adentrar a um sistema de saúde. Se não me incomodar, eu não sou cristão. Se não me inquietar, eu não sou cristão. E dizia o apóstolo Paulo: não vos conformeis com o mundo, transformai-vos. Não vos conformeis com o mundo. E tantos estão conformados com o mundo, com a forma como o mundo é, como se conduz. E precisamos ser transformadores do mundo, operar no mundo como agentes da paz. Não existe paz onde existe desigualdade, onde existe miséria, onde existe guerras. Como justificamos guerras? Fico impressionado de ver, às vezes, alguns amigos espíritas, devo dizer, às vezes lideranças espíritas, tomar partido nessas guerras que aí estão, tentando justificar onde estaria o lugar dos cristãos, a favor deste ou daquele. Não conhecemos da paz do Cristo. Quando assistimos à televisão e as notícias nos chegam, qual é a nossa vibração? Nosso coração se localiza aonde? Em dizer: olha que bom, dessa vez foi o nosso lado que ganhou. Ah, não, mas nessa vez foi o nosso lado. É assim que a gente se movimenta quando as notícias chegam? Ou a nossa compreensão alcança o sentido do Cristo? Um chamamento à paz. O Cristo nos colocou um roteiro de evolução espiritual e nos falava, se eu não me engano, eu ainda tenho uns 20 minutos, é isso? Vocês me dizem, é isso? Pronto, então vou agora tentar sintetizar. Então vejamos, o Cristo nos falava e nos convocava a uma percepção da paz, e quando fazia um roteiro da evolução espiritual, que está ali nas bem-aventuranças, ele cita duas dimensões, uma focada em nós mesmos, quando ele dizia, e tratados pelo Espiritismo, obviamente, Kardec seleciona, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É fantástico, porque nos convoca esta ideia de paciência, de mansuetude, de brandura, e somos convocados a perceber qual é o nosso lugar no mundo. A gente se movimenta no mundo com brandura, com mansuetude. Quando as notícias nos chegam, nós repassamos de imediato as coisas que falam destas polarizações políticas e tudo mais. Nós nos sentimos vinculadas a estas coisas a ponto de agredir o irmão que pensa diferente da gente. A gente está agindo assim e a gente ainda tem a capacidade de se dizer cristãos, de que somos agentes da paz? Ou podemos dizer com isso que somos brandos, pacíficos, mansos e, portanto, bem-aventurados? Porque esta conduta que nos é convocada pelo convite, convocada, portanto, um convite e, ao mesmo tempo, uma promessa. Convite de sermos brandos, mansos, pacíficos, e a promessa: haverão de herdar a terra, essa terra regenerada. A promessa. Mas mais adiante, na evolução das bem-aventuranças, nós chegamos ao ápice das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque haverão de ser chamados filhos de Deus. Às vezes a gente diz com tanta simplicidade, eu sou filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, centelhas divinas, mas ainda não temos a natureza de filhos de Deus. Estamos a caminho.
termos a essência da filiação de Deus, Jesus, o Filho de Deus por excelência, porque sintonizava o Pai e podia dizer, eu e o Pai somos um. Precisamos saber, quando dizemos que somos filhos de Deus, se já podemos dizer, eu e o Pai somos um. Porque se assim o formos, já podemos ser chamados divinos, filhos de Deus, não é? Mas o convite é esse. Ainda estamos sendo convidados para sermos merecedores da promessa, filhos de Deus. É a paz, pacificadores, agentes da paz. Ainda não somos os agentes da paz que haverão de ser chamados divinos, mas podemos ser agentes da paz, silenciando. Quando vêm as notícias que nos convocam a essa agressividade, e silenciamos. Quando elaboramos dizer algo que possa agredir aos outros, digamos, eu poderia mandar essa mensagem para Jesus Cristo? Aí a gente diz, não, essa eu mando para algumas pessoas que estão precisando ouvir essas coisas, né? Mas para Jesus eu vou mandar uma mensagem. A gente seleciona como se Jesus não estivesse vendo em cada uma das atitudes e dos comportamentos nossos, não é assim? Porque, dizia ele, eu quero retornar a ele, para dar tempo da gente falar ainda um pouquinho sobre os desafios e as possibilidades, porque o tema é esse, né? E eu estou fugindo aqui, né? Mas bem, não estou fugindo, é fundamental falar disso, falar do Cristo Jesus, não é? Eita, vai dar tempo? Mas bem, Jesus nos fala, e falávamos aqui dessa antecipação, a eternidade que nos alcançava, e falávamos sobre essas bem-aventuranças, essa convocação. Quando estamos diante de Jesus e podíamos, em cada uma das escolhas que fazemos na vida, ter a capacidade de saber que Jesus nos acompanha em nossas atividades. Pensemos, algum é médico, algum professor, uma coisa que comecei a fazer e mudou a minha percepção da atividade que sou, do professor, é que cada vez, a cada semestre, quando adentra a sala, os meus alunos, os novos alunos, eu imagino, e de fato é assim, eu imagino que adentrando ali a sala, vem Jesus. Eu vos trago esses meus filhinhos para que você cuide deles com o melhor da sua alma, do seu coração. E aí é uma responsabilidade. Nós somos tomados por esta responsabilidade. Eu faço, isso é um exercício. Vocês estão pensando assim, poxa, Jesus chega na sala de Érico. Eu acho que chega, mas também ninguém é obrigado a acreditar. O fato de que eu imagine que assim seja e me mobiliza para agir com responsabilidade já me basta, já é importante, tá certo? Então ninguém precisa acreditar que Jesus adentrou, não é? Mas eu tenho essa convicção. A minha sogra, a minha querida sogra, a gente conversava, porque ela era católica, né? E eu falava coisas, e quando eu falava as coisas para ela, então ela não entendia muito direito essas coisas do espiritismo, mas ela achava interessante. Mas como eu vi que ela já estava se aproximando da desencarnação, eu disse, olha, Zefinha, Josefa, mas eu falava Zefinha, ela gostava muito de mim, gostava mais de mim do que dos filhos, mas bem, é uma relação sogra e filho muito interessante. E eu começava a conversar com ela, eu disse, olha, quando você desencarnar, pode acontecer tal coisa, eram orientações para aqueles momentos de perturbação, identificar aqueles que chegavam. Meu filho, é o seguinte, eu estou achando isso tudo muito bonito que você está falando, mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu desencarnar, vai chegar de um lado Maria, de outro lado Jesus, e vão me conduzir. Eu achava isso de uma beleza, não é bonito ela achar que Jesus e Maria estavam com ela? E no dia que ela desencarnou, eu falando lá no velório, eu digo, olha, ela me dizia essas coisas. E eu tenho absoluta convicção, não seja Jesus e Maria, talvez não seja, alguém chegou em nome de Maria, em nome de Jesus e a conduziu. Tenho uma absoluta convicção. E acho tão interessante porque eu recebi uma mensagem e foi uma psicofonia que foi gravada. Em geral, a gente tem essas dificuldades de gravação, né? Nos centros espíritas, às vezes, não ocorre isso, né? Às vezes chega uma psicofonia e as pessoas, registrou ali, né? Mas aí foi
gravada essa psicofonia, num centro que a gente não frequentava e tal, mas me chegou. Era ela, do mesmo jeitinho de falar, a expressão e tudo mais. E ela dizia, eu queria agradecer ao meu querido genro, porque ele me falava daquelas coisas que eu não entendia muito bem, mas que foi tão importante para quando eu vim para cá. Olha que coisa legal, né? Aquilo foi uma expressão de carinho, de amorosidade, mas que serviu a ela. Então, a gente, às vezes, nessas pequenas conduções, quando a gente realiza um trabalho e a gente acha que está agindo em nome de Jesus, quando a gente fala sobre a vida espiritual, quando a gente é capaz de tocar o coração de alguém que não precisa ser espírita, mas que recebeu a mensagem, de alguma forma vai localizar alguma melhora nela, em alguma perspectiva, nós agimos em conformidade com a paz que o Cristo nos ensinou. E nós somos capazes de sentir, mais uma vez, Jesus dizer, a paz esteja convosco. Não é assim? A paz esteja convosco. Acho que Zefinha sentiu isso, na percepção dela, quando ela viu esta companhia espiritual que segurou na mão dela de um lado e do outro, que eu tenho absoluta convicção. E nesta perspectiva foi poderoso que ela pudesse entender, está acontecendo isso comigo, aquilo que eu tinha ouvido falar significou algo de importante para ela. Os desafios da paz. O principal desafio, já falávamos, então vamos sintonizar com o que veio antes, para eu não me perder, para eu me sentir mal de não ter utilizado mais tempo para falar sobre os desafios. Mas nós vamos localizar os principais. Então já sabemos, os principais desafios que temos, a conquista da paz está no orgulho. O orgulho nos faz exatamente alimentar disputas, separações, ressentimentos, porque o orgulho nos faz achar que somos melhores do que os outros, porque temos uma cor tal, porque temos o conhecimento, não é, mais ilustrado, porque temos isso, porque temos aquilo, às vezes até entre nós espíritas. Não é, Marcel? Às vezes a gente diz assim, eu sou melhor espírita, porque eu só sou vinculado, fiel a Kardec, né? Aí outros vão dizer, eu sou melhor espírita porque, olhe, para mim Chico é tudo, né? O outro, Divaldo é tudo, né? A gente começa a colecionar essas coisas para nos distinguir com orgulho, né? Nos separando. E eu estou falando do melhor, que é essas pequenas divisões que ainda acontecem, né? Porque existem outras mais. E temos também o egoísmo. O egoísmo é o principal. O egoísmo é, digamos, se a gente pudesse localizar assim, o mal maior, o bem maior. O bem maior é o amor, óbvio, né? O valor maior. O egoísmo está na base de tudo. O egoísmo se comunica com orgulho, e vai se comunicar com ódio, vai se comunicar com essas paixões negativas com que nos localizamos na vida, orgulho, o ódio, a inveja, a ambição desmedida. Já observamos, às vezes a gente diz, eu sou ambicioso, no sentido de dizer, eu quero algo da vida, mas sempre localizar, quando eu tenho uma ambição, que seja algo que, no final das contas, em alcançando, vai ser útil para os meus irmãos, os que me acompanham a jornada. Não os meus irmãos de carne, né? Os meus irmãos de jornada. Aquilo que eu estou buscando ser, eu quero fazer, aí a gente entra na vida universitária, não é o meu caso, né? A gente, né, gradua-se, aí depois o mestrado, depois o doutorado. Essas coisas que eu estou buscando muito, vai ajudar, vai ser algo melhor. Eu quero ser palestrante espírita, eu quero ter destaque, eu quero viajar no mundo. Vai ajudar alguém, vai tocar o coração de alguém, alguém vai se sentir melhor por aquilo que eu estou buscando ser. Então, tudo bem, mas a ambição desmedida é aquela que, alcançando, só tem como resultado os ganhos individuais. E ninguém mais ganha com aquilo que eu estou buscando. Então é desmedida. Há também desafios externos, não é? Os desafios das estruturas sociais, já falávamos isso, né? A violência aqui, não é? A desigualdade econômica, falávamos, não é? A corrupção, a intolerância religiosa, são todos desafios, são externos. E temos os desafios espirituais. Carregamos das vidas passadas as mágoas com que nos vinculamos aos nossos irmãos no plano espiritual. Alguns estão aqui nos acompanhando, sintonizados conosco, trazidos
pela espiritualidade. Dizíamos na introdução, vamos falar sobre isso. Saibamos, estamos numa grande assembleia. Uma assembleia grande. Dos dois planos da vida, as pessoas aqui vieram para a compreensão da paz. E querem sentir o nosso coração. Alguns. Saber se já compreendemos o perdão do Cristo Jesus. Se já compreendemos o amor na ideia do serviço. De tal forma que, de algum modo, eles possam compreender a nossa transformação e possibilitar a deles a transformação pelo amor do Cristo que ilumina já a nossa alma e possa iluminar a deles. Já observamos que podemos ter possibilidades dentro de nós, entre nós, ao redor de nós, possibilidades de paz. São as possibilidades trazidas por esta paz interior, em primeiro lugar. E falávamos aqui o perdão. O perdão liberta o espírito de mágoa. Esses vínculos espirituais que nos unem, às vezes, a obsessores, inimigos que nos acompanham a jornada, esperando que derrapemos aqui e ali. Aqueles que em algum momento agiram nesses últimos tempos, nos fazendo desviar das casas espíritas. Não, eu assisto pela internet. Não é assim? Muitos não começaram a dizer. E fomos nos afastando uns dos outros. E aí dizemos, fulano de tal é um espírita de direita. Aí o outro, não, fulano é espírita de esquerda. Eu não quero ir para esse centro porque tem mais de direita, eu não quero ir para esse centro porque tem mais de esquerda. E começamos a encontrar estes caminhos. Então, é preciso criar dentro de nós essa paz interior que nos faz escutar, entender, tolerar, buscar dialogar. São os mansos, os pacíficos, os brandos, que olham para um e para outro e chama a cada um de irmão. Meus irmãozinhos, meu irmão Lula, meu irmão Bolsonaro. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer para um ou para outro, né? Mas são irmãos. Tenhamos uma compreensão, a gente diz, esse aqui, o comportamento, esse aqui, o comportamento. Mas são irmãos. E às vezes fazemos isso, nesse comportamento de buscar a paz interior, a oração pelos que agridem aquilo que de mais íntimo temos como construto moral. Então, esses que a gente diz, esse não presta, esses que às vezes a gente diz, porque a gente é espírita, é cristão, mas sejamos honestos, de vez em quando a gente diz, não é verdade? Ou eu estou dizendo uma mentira? Não é verdade nesse salão, aqui ninguém fala, mas aquelas pessoas que a gente conhece dizem isso, a gente precisa ilustrar eles, né? Dizer assim, olha, quando passar isso por sua cabeça, a recomendação de Jesus para a conquista, as possibilidades de paz, faça uma oração. É um teste, a gente vai fazendo dia após dia, eu vou fazer uma oração por estes que eu digo, não presta. Orar. Quanto mais a gente vai orar, a gente pensa que a gente está melhorando ele, né? Essas vibrações vão transformar aquele cabra ruim em alguma coisa de boa. Também ajuda, mas a maior transformação está em nós mesmos, de nos fazermos mais tolerantes, mais compreensivos, mais bondosos, mais generosos. Segunda possibilidade é a paz na família. Nossos desafios, falávamos. A paz na família se constrói com o diálogo, com a educação dos nossos filhos. E às vezes a gente diz, esse bicho é ruim, esse danado não presta não. Tudo que eu digo para ele, ele faz o contrário, né? E nós nos distanciamos da tarefa de educá-los. Não desistir nunca de um filho, nunca, em nenhuma circunstância. Nossos filhos não chegaram por acaso à nossa vida. Nós o temos trazidos por Jesus. Jesus nos colocou essa tarefa e achou que a gente tinha competência para realizar. Novamente, Jesus haverá de nos dizer, o que fizeste tu deste meu filhinho amado que coloquei nas tuas mãos?
A outra é a paz na sociedade. Novamente, as desigualdades, aquilo que, digamos assim, já deveria dizer a nós mesmos, isso é impossível de acontecer, que alguém morra de fome, que alguém esteja ao desabrigo, porque dizia Jesus, em muitas circunstâncias, nos falando, para que examinássemos a nossa vida e pudéssemos saber se aquilo que, na nossa percepção, significa alcance de para onde iremos quando morrermos, dizemos assim, basta só na simplicidade com que Jesus nos explica sobre a lei divina. Ele não diz para onde é que a gente vai, diz, eu estava com frio, eu estava com fome, eu estava enfermo, eu estava preso e tu fostes me visitar, me destes de comer, tu me deste agasalho. Eu vinha do estrangeiro, nesse tempo que estão todos lutando para expulsar os estrangeiros, Jesus dizia, eu vim do estrangeiro e foste tu a me dar abrigo. Noutra ocasião, disse, eu vim do estrangeiro e tu me rejeitasse. E aí ele diz, vai para cá ou vai para lá. Então, algumas pessoas estão indo para lá, ou seja, para lá são as encarnações de reajuste, né? Às vezes em mundos mais, não é, distanciados deste que está se reformando. E nós, neste fim de ciclo, aqueles que entendemos que Jesus foi preso, esteve... Senhor, mas quando estivestes com fome, quando... Cada um destes meus filhinhos, quando fizestes com ele, a mim mesmo fizestes. Como estamos fazendo quando passam por nós os que estão com frio, com fome, com sede, os que estão na prisão? Isso aí é um debate imenso, porque a nossa noção de justiça ainda é trancafiar. Às vezes tem gente que diz assim, se matar resolve. Não é? A gente não ouve isso. Pena de morte e tudo mais. Ainda estamos neste nível de interpretação, como se resolvesse as coisas da vida. A forma como Jesus age conosco, ajamos. A gente sabe. Tu não foste assassino numa existência, tu não foste. Não é? Tu não cometeste o roubo, tu não estupasse, tu não fizesse isso, aquilo. E estamos aqui ao abrigo da luz de Deus. Porque Jesus age assim conosco e vamos agir de que forma? Colocando as pessoas em calabouço medieval? É assim que achamos que agimos com justiça? Como vamos construir a paz desta forma? Então, os caminhos de paz na sociedade é aquela que a gente inicia com a palavra gentil, com o coração disposto ao serviço, com a condição em que eu vou acabar. Já passei já de 1 minuto, eu já vi aqui. Em que agimos com solidariedade. Quando agimos dessa forma, ajudamos a criar a paz. E a paz espiritual é nos fazermos vinculados ao amor de Deus. Eu ia falar, mas eu vou deixar para aquela outra vez que você disse que vinha me chamar, para a gente fazer uma outra palestra. Aí eu vou deixar para essa outra vez, porque eu ia em sintonia com vocês que fizeram a canção que nos coloca diante do coração amoroso, generoso de Francisco de Assis. Eu ia terminar essa palestra com uma passagem da vida de Francisco, mas vamos deixar para a outra palestra, para que, façamos assim, porque haveremos de ter um instante agora de perguntas e respostas, né? E haveremos de, nessa outra oportunidade, de falar, você me cobra, vamos falar sobre essa passagem da vida de Francisco. Queridos irmãos, queridos amigos dos 2 planos espirituais que aqui se situam. Senhor Jesus, trazidos a essa reflexão sobre a paz, nos sentimos transpassados pela eternidade que és Tu, Senhor, invadindo o nosso tempo presente. E essas vibrações amorosas que, como bálsamos, lançam-se sobre nós, curando as nossas feridas da alma. Sabemos Tu, Senhor, o sentido do que nos dizia, porque
O bálsamo da tua palavra é a compreensão que passamos a ter da paz. Estamos aqui, Senhor, para dar um passo a mais no caminho que nos faz atender ao teu convite de brandura, de mansuetude, de pacificação íntima. E somos tangidos, Senhor, agora, a percepção dos anjos que naquela noite em Belém anunciavam a tua chegada entre nós. Paz na terra, paz na terra. Aos homens de boa vontade, ó Senhor, tu chegastes com uma mensagem de paz e depois da crucificação, quando mais uma vez entraste em contato conosco, vieste tu e dissestes: a paz esteja convosco. Do início ao fim, teu exemplo e tua vida é mensagem de paz. Senhor, já te sinto repousando a tua cabeça no meu coração, no coração de cada um de nós. Acalma as tempestades da minha vida, Senhor, os mares bravios, os ventos que tomam a minha nau em desequilíbrio. Acalma, Senhor, silencia, a paz, a paz. Assim seja.